Deputado, entrando então um pouquinho na candidatura do Renan Santos à presidência da República. Essa semana saiu uma pesquisa Real Time Big Data que mostra ele como o principal nome da terceira via. Porém, o maior eleitorado dele é o público rico, elitizado do país. Como que vocês pretendem conquistar a outra parte do eleitorado, o público pobre, a baixa renda, que é a maior parte do eleitorado do Brasil? Ou seja, vocês conversam só com um nicho. Como vocês pretendem dialogar com o restante do país e ser conhecido no restante do país? Quero levantar 2 pontos. O principal recorte do nosso eleitorado não é de renda. O principal recorte é de idade. Os jovens, pobres e ricos, em regra, estão com o Partido Missão, estão com a pré-candidatura do Renan Santos, né? Entre 16 e 24 anos, nós estamos em primeiro lugar, com o Renan tendo mais de 80% de desconhecimento. Primeiro lugar em todas as faixas de renda. Então, o primeiro ponto, o recorte do nosso partido inicial é geracional. Nós somos o primeiro partido que dialoga e representa a geração Z, em sua maioria. Depois, eu vou discordar do critério que você utiliza para chamar de rico, porque para mim, quem recebe de 2 a 5 salários mínimos e de 5 a 10 salários mínimos, não é nenhum milionário, não é nenhum rico. Como quando as pessoas escutam a palavra rico, é diferente do critério do IBGE. Para o IBGE, né, uma pessoa que ganha 5 salários mínimos é rico porque a gente está num país miserável, né? Mas quando na realidade 5 salários mínimos, um gerente de McDonald's nos Estados Unidos recebe mais do que isso, né? Mas quando a gente vê os critérios da população em geral... Só uma correção, que é o dado da pesquisa que eu trouxe aqui, não é a minha opinião sobre... Não, perfeito. Mas o dado da pesquisa Real Time Big Data que saiu essa semana. É por isso que eu estou explicando, porque esse critério de rico é utilizado pelo IBGE, né? Que você está utilizando como jornalista e todos os jornalistas utilizam esse critério. Mas só para explicar, porque quando a pessoa escuta rico, parece que nós temos um grande apoio entre milionários e se a gente tivesse, não era nem 1% da pesquisa que a gente não tem essa quantidade de milionário no Brasil. Então, o primeiro recorte é geracional. Segundo, é natural que a gente tenha mais acesso e mais conhecimento, né, nas camadas mais pobres da população, quando o Renan estiver nos debates da TV. Inclusive, espero que tenha um debate na Rede TV e que ele esteja presente, porque vai alcançar o grande público. Ele nunca disputou uma eleição, nunca teve acesso à televisão. O principal problema dele é o desconhecimento, porque quem conhece, vota, né? O Renan é aquele que tem o maior nível, né, de conhecimento, de voto por conhecimento dentre todos os candidatos, de longe, de longe. Ele é o que tem o maior teto, ou seja, ele tem a menor rejeição e ele tem um piso forte já, mesmo com um nível de desconhecimento muito grande. Então, a nossa principal missão é tornar o Renan conhecido, porque, em regra, quem ouve entende que ele é superior aos outros pré-candidatos. Agora, deputado, o pré-candidato do Missão, que é o Renan Santos, que é o seu pré-candidato à presidência da República, ele pode até ser desconhecido, né, da grande parte da população, mas ele é conhecido do noticiário por algumas denúncias, entre elas tráfico de influência, lavagem de dinheiro e também é suspeito de gerir mal as empresas que ele tem posse, que ele é dono, porque ele quebrou algumas empresas. Primeiro, eu queria saber se o senhor põe a mão no fogo, porque a partir do momento que ele ficar conhecido, denúncias até desconhecidas podem virar conhecidas. Quero saber se o senhor põe a mão no fogo e se ele que quebrou empresas privadas tem capacidade de gerir um país. Primeiro, não existe nenhuma denúncia contra Renan Santos e ele nunca quebrou nenhuma empresa. É preciso aqui estabelecer a verdade. Houve uma denúncia de que contra o MBL, não, de maneira geral. Denúncia existe, não houve condenação ainda. Não, acabou. Não tem processo, não tem denúncia, já foi absolvido em todas as instâncias. Então a denúncia não existe. A partir do momento que tem a absolvição, tem o trânsito em julgado, a denúncia deixa de existir, né? Ela existe enquanto o juiz ainda não analisa a resposta da acusação e não tornou o sujeito réu, né? Então, dentro do nosso processo jurídico, formalmente não existe denúncia. Que foi, na realidade, uma acusação feita por um promotor bolsonarista de que a gente teria lavado 400 milhões de reais pelo superchat do YouTube. 400 milhões de reais é mais do que o faturamento do YouTube no Brasil inteiro. Então, denúncia esdrúxula foi rejeitada pelo juiz na primeira instância, na segunda instância também, e o promotor, que na realidade foi punido e recebeu uma chamada em vez de nós, do MBL, que... Quando surgiu a denúncia, a gente fez muito diferente do que o Flávio Bolsonaro, negando que tinha relação com o Vorcário, depois dizendo que só foi terminar as relações. A gente não.
Vocês estão com suspeita sobre a gente? Toma as nossas contas, não precisa quebrar o nosso sigilo. A gente abriu para o Judiciário, a gente abriu para o Ministério Público, não tinha absolutamente nada. Então, o primeiro ponto é esse. Não existe nenhuma denúncia, fomos absolvidos em todas as instâncias pelo mérito e não por um problema processual, como foi o caso do Lula, né? Porque uma coisa é, prescreveu, achou uma nulidade. Não, o nosso foi julgamento de mérito, né? Analisaram as contas e isso não havia nenhum problema. O outro ponto, o Renan nunca quebrou nenhuma empresa, ele vivia de comprar empresas quebradas, fazer a recuperação dessas empresas e daí ele vivia da negociação desses ativos, né? Tanto que quando você vê as denúncias de empresa tem dívida de tanto e de tanto e de tanto, você vai ver as dívidas foram feitas, o Renan tinha 12 anos de idade. Ele não fundou nenhuma dessas empresas, ele não foi o responsável por administrar nenhuma dessas empresas, era o trabalho dele comprar dívida, comprar empresas quebradas, para daí, na recuperação judicial, ele negociar os ativos e ficar com aquilo que sobrasse. Então, nunca quebrou nenhuma empresa, tem plena capacidade de administrar o país e eu acho, né, sem falar de toda a gestão que foi feita do Movimento Brasil Livre durante os últimos 12 anos, que foi o único movimento que sobreviveu ao impeachment da Dilma, nenhum outro movimento que foi para a rua existe hoje, né, só o Movimento Brasil Livre, e que elegeu parlamentares em todo o país e que fundou um partido político quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, com a caneta de presidente, não conseguiu e o Renan conseguiu, então tem plena capacidade e eu digo mais, ele é o único que tem propostas. Eu peço para as pessoas analisarem as propostas, porque o Lula já desistiu de ter proposta há muito tempo. E o Flávio Bolsonaro, quando perguntaram para ele qual que era a proposta dele, ele falou que não ia revelar para não ser atacado. As nossas propostas estão escancaradas. Podem atacar, que a gente tem plena capacidade de defender essas propostas e o Renan, sem dúvida nenhuma, vai mostrar de longe, e eu coloco a mão no fogo, não só em relação à honestidade, mas em relação à capacidade técnica do Renan, que vai ficar muito clara a distância abissal da capacidade dele para os outros pré-candidatos. Deputado, aproveitando ainda sobre Renan Santos, se eleito, como vocês pretendem governar? Porque o senhor é muito conhecido por briga com diversos parlamentares de diversos partidos, é oposição à esquerda, mas também não dialoga com a família Bolsonaro, com partidos ali desse espectro da direita ligados à família Bolsonaro. Como que o senhor e o Partido Missão e o Renan Santos, como vocês imaginam governar um país sem diálogo? Não, primeiro que não é sem diálogo. Eu citei um exemplo para você mais cedo, né? Eu, sem ser presidente da República, aprovei o projeto mais importante de crimes contra o patrimônio nos últimos 20 anos, que foi o aumento de pena de furto, roubo e receptação. Aprovei com maioria folgada na Câmara, aprovei com maioria folgada no Senado e constrangi o presidente Lula a sancionar, porque se ele vetasse, eu teria maioria para derrubar o veto dele. Então, eu sou o deputado que mais aprovou relatórios e projetos de lei relevantes, mostrando minha capacidade de articulação e sendo um deputado. E diferente do Lula, eu não tive cargo, eu não tive emenda, eu não tive nada para oferecer para os outros parlamentares, senão a minha capacidade de articulação e a minha capacidade de atrapalhar a vida deles, porque isso te dá poder de negociação. Eu nunca negocio o meu voto. Sempre que eu discordo, eu voto não. Mas eu tenho a capacidade, eu estudei o regimento interno da Câmara dos Deputados, como assim 99% dos deputados não fizeram, e eu tenho a capacidade de fazer uma votação que duraria 5 segundos, durar 1 mês com a minha obstrução e com o meu conhecimento do regimento, e é essa obstrução que eu utilizo como arma, né, para negociar a aprovação dos meus projetos e relatórios na Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, eu vou te dar um exemplo de quando eu fui presidente da Comissão de Educação. Tinha vários ministros da Educação, né, de Jair Bolsonaro envolvidos em vários escândalos de corrupção. Vocês devem se lembrar também que teve uma dança das cadeiras diversa ali e, principalmente no período que eu fui presidente da Comissão de Educação, que mais convocou ministros da Educação para prestar esclarecimentos em relação a escândalos. Quando eu, para dar uma demonstração em relação à nossa habilidade de articulação, quando eu precisava convocar ministro Bolsonaro para investigar a corrupção, eu construía a maioria da comissão me articulando com a esquerda e convocava. Quando eu precisava aprovar projetos de meritocracia no âmbito da educação, que eu acredito, eu me articulava com a direita e aprovava. Então, com o mesmo plenário, com o mesmo número de deputados, eu conseguia construir maioria contra a direita ou contra a esquerda, dependendo daquilo que eu queria aprovar. Então, essa habilidade nossa já está atestada pelo meu mandato, por outros mandatos que nós temos no Movimento Brasil Livre ao redor do país. Com a caneta de presidente da República, o nosso poder se multiplica à milésima potência. Então, não existe, nós somos duros, nós somos incisivos, a gente faz um enfrentamento muito forte. Agora, isso não significa que a gente não tem capacidade de articulação. É um poder multiplicado à milésima potência na mão de uma figura, não é perigoso?
Não, mas isso é a natureza do presidencialismo, né? O poder de um deputado federal, claro que vai ser desproporcionalmente menor em relação ao presidente. E é natural que assim o seja, porque o presidente tem muito mais voto do que eu. Tem mais legitimidade democrática para exercer esse poder, portanto. Eu quero saber, candidato, como é que vai ser a relação do seu partido, do eventual presidente Renan Santos, com o Supremo Tribunal Federal? Olha, vai ser uma posição dura de colocar o Supremo no seu lugar. Qual é? Porque o Supremo, ele ultrapassou das suas competências, né? Usurpou a competência de legislar, né? Dentro da Câmara dos Deputados, por exemplo, a gente teve um projeto de decreto legislativo que derrubou o decreto do IOF, do aumento do IOF do governo Lula. Foi revertido pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes não tinha esse direito, não tinha esse poder, né? O que nós defendemos é uma reforma do judiciário que retire o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário. Porque no Brasil é um país que a gente concentra o modelo anglo-saxão, que é adotado nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, em alguns outros países, com o modelo da maior parte dos países da Europa, que é o de controle abstrato de constitucionalidade, em que a Suprema Corte, na maior parte dos países europeus, aqueles que se baseiam principalmente no direito alemão, ela só analisa casos abstratos, ela só julga leis, ela não julga pessoas, né? E a Suprema Corte americana, ela só julga casos concretos e a partir daqueles casos concretos toma decisões de constitucionalidade. No Brasil, o Supremo ele julga a constitucionalidade a partir de caso concreto, a partir de ação direta no Supremo, que aliás é uma avacalhação a quantidade de pessoas que são legitimadas para ingressar com ações no Supremo. Aqui sindicato, associação, as pessoas podem acionar diretamente o Supremo Tribunal Federal. Não é para isso que serve uma Suprema Corte, para qualquer um que tem um questionamento levar isso para lá e entupir a nossa corte de casos. Tem milhares de casos. Eu tive em janeiro no Japão, a Suprema Corte lá se julgou 50 casos, é muito, né? A nossa tem milhares de casos. E um terceiro poder, que também o Supremo tem que perder, de julgar pessoas com foro privilegiado. Eu sou contra a própria existência do foro, mas se ele vai existir, não pode ser o Supremo que vai julgar, porque senão o Supremo faz o Senado de refém, faz a Câmara dos Deputados de refém, e se o Senado ameaça o impeachment de um ministro do Supremo, o Supremo vai lá, desarquiva algum processo contra algum senador, faz essa chantagem e o Senado fica de mãos atadas na hora de mãos atadas não, né? Mas tem todos os elementos para se acovardar, né, na hora de enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Então, a nossa proposta profunda de reforma do Judiciário não adianta. Nós defendemos que seja feito isso, que tenha impeachment de ministro do Supremo. Mas não adianta só fazer o impeachment de ministro do Supremo, porque o problema não é um ministro ou outro ministro apenas. O problema é o poder que todos os ministros concentram pelo desenho institucional da Suprema Corte, que a nossa Constituição deu muitos poderes para ela, e a gente precisa esvaziar esses poderes passando, e eu tenho uma proposta para isso. Os poderes de julgar quem tem foro para o Superior Tribunal de Justiça, proibindo o Supremo de julgar casos concretos e fazendo com que ele só analise a constitucionalidade das leis, sem poder exacerbar os poderes do Executivo ou do Legislativo. Eu até recuperei aqui uma notícia do Poder 360 de 2021. O deputado Kim Kataguiri, na época do Democratas, pediu ao Supremo que determine um prazo para o presidente da Câmara, Arthur Lira, analisar os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, protocolados pela Casa. Aqui não é uma lei. Você está pedindo para o Supremo interferir em regimentos internos do Legislativo. Não é contra o que o senhor defende? Não, na verdade, boa pergunta, porque a minha especialidade é o controle de constitucionalidade do devido processo legislativo. O Supremo, ele deve intervir quando o processo está previsto na Constituição. Impeachment de presidente da República é um processo que está previsto na Constituição. Se está previsto na Constituição, materialmente e procedimentalmente, o Supremo tem e deve, né, regulamentar o que a gente chama de omissão constitucional quando o legislador deixa de estabelecer um prazo, que é um prazo que decorre da própria Constituição. Porque, veja, o procedimento de impeachment de presidente da República é o seguinte: eu protocolo uma denúncia, qualquer cidadão protocola uma denúncia contra o presidente da República, chega no presidente da Câmara. O presidente da Câmara tem o dever, ele não tem o poder, ele tem o dever de analisar a denúncia, se ele diz sim ou se ele diz não. Por que criou-se essa prática inconstitucional do presidente da Câmara sentar em cima de pedido de impeachment? Porque se ele diz não, o plenário pode recorrer. E o plenário recorrer, eu obrigo o plenário da Câmara a decidir sobre um pedido de impeachment do presidente, ainda que o presidente da Câmara tenha negado, né, a admissibilidade daquela denúncia. Isso é inconstitucional. Então, eu não estou pedindo para o Supremo tratorar o Legislativo ou inventar algo que está fora dos seus poderes. Eu estou pedindo para o Supremo regulamentar um processo que está previsto na Constituição. Deputado, aproveitando, né, falando um pouco sobre... Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.
vídeos e conteúdos todos os dias. Conto com você. Avante Missão!